Vamos ter mais um momento de oração para colocar o nosso coração realmente à disposição do que o Espírito Santo tem para falar conosco essa manhã. Pai amado, o que estamos te pedindo, Senhor, eu tenho convicção, é aquilo que o Senhor deseja de nós. Que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos ajude a fazer escolhas para podermos caminhar nos passos do Teu Filho Jesus. Temos consciência, Senhor, que se não nascermos de novo da água e do Espírito, seremos incapazes de caminhar nos passos de Jesus. Não está em nós, seres humanos, essa capacidade. Temos essa consciência, Senhor. Também já temos a consciência, Senhor, de que caminhar nos passos do Mestre nos exigirá sacrifícios, nos exigirá escolhas, que muitas vezes desagradarão a nossa busca pela felicidade. Mas nós cremos, Senhor, que o Teu Espírito tem para nós coisas que os nossos olhos não conseguem ver, os nossos ouvidos não conseguem ouvir, as nossas mentes não conseguem compreender o que o Senhor tem preparado para nós, se escolhermos caminhar nas pegadas, nos passos de Jesus. Mas eu te peço que seja o Teu Espírito a nos convencer disso, para que caminhemos por fé e não por insistência ou por influência humana. Porque só o que vem da fé agrada ao Senhor. Muito obrigado, ó Pai, pela Tua presença em nossas vidas, pela Tua presença nesse momento de celebração ao Senhor. Amém. E como acabamos de orar sobre isso, né, nós, nessa busca pela identificação por Jesus, nós vemos que o primeiro passo é exatamente como acabamos de orar. Precisamos nascer de novo, porque ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, como disse Jesus a Nicodemos lá em João 3,3. E que em seguida, nós, em resposta a esse novo nascimento, precisamos dizer para Jesus: Mestre, eu te seguirei para onde tu fores. Porque andar nos passos de alguém é seguir essa pessoa. E isso significará fazer escolhas. E as escolhas, como vimos na semana passada, serão fruto das nossas prioridades. Portanto, eu volto a lhe perguntar: quais são as suas prioridades? Durante essa semana, eu pedi que você meditasse nessa questão ao longo da semana. Quais são as suas prioridades? E para você descobrir quais são as suas prioridades, sem voltar à palestra da semana passada, mas apenas lembrando, basta você descobrir onde está o seu tesouro, porque onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Mas você meditou nisso durante a semana? Porque não adianta virmos aqui aos domingos, né, e algumas pessoas estão podendo vir fisicamente, etc., aqui sentadas em agrupamentos familiares e tudo, mantendo a distância, os grupamentos familiares dos outros grupamentos familiares. Não adianta virmos aqui, sairmos de casa, se nós não pararmos para pensar naquilo que ouvimos no domingo. Precisamos meditar nisso. Eu faço esse tipo de meditação, de autoanálise, todos os dias. Qual a minha motivação? Por que é que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Vejam, por que é necessário essa autocrítica? Porque é o que Jeremias nos avisou. Jeremias falou isso para o povo de Israel, mas isso é para nós somos o Israel de Deus. Olha o que ele disse lá em 17:9, enganoso é o coração humano, nós, a nossa natureza humana é enganosa, mais do que
todas as coisas e desesperadamente corrupta. Nossa natureza é corrupta. Se permitirmos, nos corromperemos. Quem poderá entendê-lo? Precisamos da direção do Espírito Santo, que é o único que verdadeiramente nos conhece, intimamente, no mais íntimo do nosso ser. Precisamos que Ele abra as portas fechadas do nosso interior, aqueles lugares onde o sol não entra. Eu vou te dar um exemplo pessoal. Eu me converti com 15 anos. Com 15 anos eu me sentia muito vazio. Precoce, eu sei. Me sentia muito vazio, me sentia infeliz. Desde, 8, 9 anos, eu sonhava com determinada coisa. E quando aquilo aconteceu, aos 15 anos, eu consegui aquilo que eu sonhava e descobri que aquilo não tinha mudado a minha vida, era entrar na Marinha. Sonhava, quando entrar na Marinha, tudo vai mudar na minha vida. Não mudou nada. Quer dizer, mudou para pior. Que aquilo lá foi horrível. Desculpe, não devia ter dito isso. Mas, imagina, garoto novo, 15 anos, criado por mãe em casa, de repente vai lá para Angra dos Reis para ficar 15 dias interno, no tempo que tinha trote físico. À noite, no alojamento, nas primeiras semanas, era uma choradeira geral, todo mundo chorando. As pessoas não desistiam por vergonha. Naquele tempo a gente tinha vergonha de desistir. Entendeu? Então a gente não desistia por vergonha. E foi, né? Enfim, não tinha como achar aquilo maravilhoso. Tudo bem, Angra dos Reis era realmente maravilhosa, mas calouro não aproveitava nada. A gente só fazia trabalhar para os outros, para os veteranos. Então, realmente, é até compreensível a minha desilusão. Fechando parênteses, o fato é que eu estava infeliz, eu estava insatisfeito, e eu tinha acabado de conseguir a coisa que eu mais queria na minha vida. Aí, de repente, chegaram para mim e me disseram: essa tua infelicidade, essa tua insatisfação tem nome, tem tamanho e tem nome. O tamanho é o tamanho de Deus, e o nome é de Jesus Cristo. E eu, já disse que sou meio precoce, e eu que achava que esse negócio de religião era manipulação dos poderosos, sempre gostei de história, tá? Desde pequenininho. Era manipulação dos poderosos para exercer influência. Sabe aquela história do Marx, né? A fé, a religião é ópio do povo? Pois é, eu acreditava nisso. E aí, não, que isso. Então, por isso que eu comecei a me relacionar com Deus, com a religião aos 15, mas eu só me converti para valer aos 18, quando eu tive uma experiência sobrenatural com Deus. Porque aí todas as minhas dúvidas, os meus questionamentos foram todos jogados por terra pela presença do Deus Todo-Poderoso. Aí, meu amigo, aí não tem dúvida, não tem nada. Você joga tudo fora e é isso. É isso. Mas, como eu havia me convertido aos 15 anos, eu não tinha tido tempo de fazer muita lambança. Não é que eu não quisesse fazer, eu não tinha tido tempo e oportunidade. Hoje em dia, quem tem 15 anos já tem muita oportunidade para fazer lambança. Naquele tempo, não, as coisas eram um pouco mais restritas. Então, eu não tinha feito muita lambança. Aí, 18, me converti para valer, me casei com 22, fiz 23 na lua de mel, uma criança. Minha esposa teve que terminar de criar. Um dia, meditando, olha como é importante a autocrítica, a meditação. Meditando, Senhor, eu servia embarcado na época. Não tinha joguinho de computador, não tinha computador. Era o serviço no passadiço é o que o pessoal chama de ponte de comando, tá? Aqui no Brasil é passadiço. Serviço no passadiço e beliche. Era só isso que dava para fazer, porque era difícil a coisa ali. Difícil. Eu ali, jogando de um lado para o outro e pensando: Senhor, me converti tão cedo, fiz tão pouca coisa, tem tão pouca coisa para me arrepender. E aí, olha só,
Cuidado com o que você pergunta para Deus, que Ele pode responder. Ah, é? Você tem pouca coisa para se arrepender? E aí Deus começou a mostrar, como num filme. E eu fui vendo as lambancinhas, o somatório de lambancinhas. Deus teve que me perdoar de muita coisa. Isso foi lá atrás, com 20 e poucos anos. De lá para cá, muitas outras lambanças se somaram. Porque eu sou humano como você. Se você se autoanalisar, você verá que você depende da misericórdia de Deus. Se não fosse a misericórdia de Deus, todos nós seríamos consumidos, porque a sua justiça não iria nos tolerar perto dele. É isso que a gente perdeu a consciência dessa realidade no mundo em que a gente vive, em que tudo é permitido. Tudo é permitido. Não é assim com Deus. Deus é santo. Deus é puro. Deus é perfeito. Mas mesmo sendo isso tudo, Ele nos chama para um relacionamento com Ele. Como é que isso é possível? Porque Ele vem e envia o seu Espírito para nos fazer nascer de novo. Esse é o primeiro passo. Puxa, repetir. Se não nascer de novo da água do arrependimento e do Espírito, não tem como caminhar com Ele. Não tem como. É a outra questão que a nossa sociedade está nos enganando. Hoje existe passa de ano automaticamente. Você não sabe nada, mas passa de ano do mesmo jeito. Não é assim no reino de Deus. Você não queima etapas. Não funciona. Não funciona. E eu quero dar um exemplo para vocês, na Bíblia, de como o que eu estou falando é sério, de como é fácil pessoas como nós se deixarem levar pelo seu coração enganoso e desesperadamente corrupto. Pequeno detalhe, essa citação está na versão Almeida, revista e corrigida, que foi nessa versão que eu decorei. A versão que nós usamos aqui na igreja, que é a Nova Versão Internacional, está um pouquinho diferente dessa daqui. Mas é essa daqui que ficou batendo na minha cabeça durante muitos anos, me lembrando de quem eu sou. Por isso que eu escolhi colocar essa versão. Eu vou mostrar para vocês, em Lucas, se você está com a sua Bíblia na mão, abra em Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículos 51 a 56, a Sociedade Bíblica chamou essa passagem de a oposição samaritana. Olha só como pessoas, na presença do Espírito Santo, na presença de Deus ali, são capazes de fazer escolhas erradas. Vejam, vejam. Aproximando-se o tempo em que seria elevado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo eles, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu. Não quis, o povo daquele povoado samaritano não quis receber Jesus. Por quê? Porque se notava no seu semblante que ele ia para Jerusalém. E você já sabe, os samaritanos e os israelitas não se davam bem. É um problema antigo, histórico. Vamos deixar para outra história, para outro momento isso. Ao verem isso, versículo 54, ao verem isso, os discípulos Tiago e João, gente, João, o discípulo do amor, Tiago, o irmão dele, dois dos primeiros discípulos chamados por Jesus, discípulos da primeira hora, discípulos que no mesmo capítulo de Lucas, gente, no mesmo capítulo 9 de Lucas, no início do capítulo, em casa depois você lê, foram levados por Jesus ao alto do monte para ver a transfiguração de Jesus. Eles viram Jesus sendo transfigurado.
Eles viram as duas testemunhas, Moisés e Elias, testemunhando de que Jesus era o Filho de Deus. Depois disso tudo, desceram do monte, viram Jesus expulsar o demônio de um garoto. E aí foram em direção a Jerusalém. Olha só o contexto. Olha a manifestação fantástica do poder de Deus. E eles viram aquela manifestação do poder de Deus e se encheram de orgulho. Se encheram de orgulho. Porque quando ouviram falar que aquele povoado samaritano tinha recusado a entrada de Jesus, os caras se encheram de zelo. O quê? O quê? E aí perguntaram, vejam, perguntaram, isso mesmo, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Querem que façamos cair fogo do céu para destruí-los? E a resposta de Jesus, eu imagino, gente, eu gosto muito de imaginar as coisas, tá? Eu tenho a minha forma de pensar é muito visual. Então eu fico imaginando cena de filme e desenho animado. Então eu fico pensando assim, Jesus olhar para os caras, quê? Tu é louco? Olha a resposta de Jesus para eles. Vocês não sabem de que espécie de espírito são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Caraca, vocês não entenderam nada. Vocês subiram ao monte, vocês me viram sendo transfigurado, vocês ouviram a voz do meu Pai. Vocês viram as testemunhas, vocês viram o poder ser manifestado, e agora vocês querem incinerar essas pessoas? Vocês estão loucos. Não entenderam nada. E seguiram para outro povoado. Havia algum perigo à vida de Jesus? Não, não havia perigo nenhum à vida de Jesus. Ele simplesmente era uma questão de comodidade. Não me aceitou, vou para outro lugar. Simples. Qual foi a motivação daqueles dois irmãos? Orgulho. Não há a menor dúvida disso. Mas vejam, eles tiraram isso da cabeça deles? Essa história de mandar descer fogo do céu? Não, isso está na Bíblia. Olha só como é perigoso a gente ficar usando a Bíblia sem contextualizar as coisas. Se você quiser saber onde está na Bíblia, vai lá para 2 Reis. Logo no iniciozinho de 2 Reis, capítulo 1. 2 Reis, capítulo 1, tem uma situação em que o rei... cadê o nome? Acasias, esses nomes são complicados, né? O rei Acasias, ele tinha acabado de suceder o rei Acabe. O rei Acabe era péssimo. O rei Acasias aparentemente não aprendeu nada com o seu antecessor e também era péssimo. E aí o rei Acasias ficou doente. Ficou doente e mandou perguntarem para Baal, para o Deus Baal. Não foi qualquer Deus Baal, não. Ele foi para o Baal-Zebub, do qual vem o nome Belzebu. Olha para quem que ele foi perguntar. Perceberam o padrão desse rei Acasias? O cara era rei de Judá, descendente de Davi. E mandou perguntar para Belzebu se ele ia ficar bom da doença dele ou não. Aí Elias soube e mandou avisar, avisa o rei que ele não tem que perguntar para o diabo se ele vai ficar bom ou não. Ele tem que perguntar para Deus. Então eu, como profeta de Deus, mando avisar que ele vai morrer. O Velho Testamento era intenso, né? Vai morrer. E aí os caras foram avisar, né? Ô rei, um doido lá, vestido de pelo pelo do que ele usava? Pelo de camelo. Um doido vestido de pelo de camelo chegou aqui dizendo que você vai morrer. Aí ele, só pode ser Elias. O que ele fez? Aí ele mandou uma equipe, um oficial e 50 soldados. Traz doido aqui. Estava lá o profeta no alto do monte,
Não estava em posição de lótus, né? Porque ele não era Buda, mas ele estava lá no alto do monte, estava meditando na palavra do Senhor e tal, de repente comendo um gafanhoto com mel, e o camarada lá de baixo, ô profeta, desce aí que a gente vai te levar no rei. Aí a resposta, tá tudo, eu estou dramatizando aqui, né? Tá tudo aí em 1 Reis, capítulo 1. Ah é? Sou profeta? Então se eu sou profeta, vai cair fogo do céu e vai acabar com vocês. E fogo do céu incinerou geral, 51. Não foi uma boa ideia. Não foi uma péssima ideia. Do camarada lá de baixo, cheio de marra, dizer para o profeta para ele descer. Aí o rei, quando ficou sabendo, mandou outra esquadra, outro pelotão, com um oficial e 50 soldados, e aconteceu a mesma coisa. Incinerados, consumidos pelo fogo. Aí o rei, olha só, hein? Einstein já dizia que insanidade é você fazer as mesmas coisas da mesma forma e achar que vai ter resultado diferente. Insanamente, o rei mandou a terceira esquadra. E os mesmos números. Poderia ter mandado pelo menos um número maior de gente, né? Não, mesmo um oficial, 50, só que esse oficial não era insano. Aí ele, em vez de gritar lá de baixo, provavelmente chegou, viu, né, as carcaças consumidas dos outros, subiu, muito humildemente, ajoelhou-se aos pés do profeta Elias, e aí ele disse assim, o oficial subiu, versículo 13, o oficial subiu o monte, caiu de joelhos diante de Elias e implorou, homem de Deus, tenha consideração por minha vida e pela vida desses 50 soldados, teus servos. Tenha consideração da gente. Sei que desceu fogo do céu e consumiu os 2 primeiros oficiais com todos os seus soldados, mas agora tenha consideração da minha vida. E aí o anjo do Senhor disse a Elias, versículo 15, acompanhe-o, não tenha medo dele. Então Elias se levantou, desceu com ele e foi falar com o rei. Por que que o Espírito permitiu que Elias incinerasse os outros 2 oficiais? Não foi um capricho do Elias, não foi orgulho. O Espírito viu que aqueles oficiais iriam matar Elias. Ah, como é que você está dizendo isso? Não está escrito isso na Bíblia. Está escrito que o Espírito falou para ele, desse você não precisa ter medo. Pode ir com ele. Ele não vai te fazer mal. Daí eu entendo que os outros 2 podiam fazer mal sim. Para ficar bem com o rei. Aí, rei, matei aquele profeta doido. Dá para dar uma promoçãozinha aqui? Percebem que o profeta estava sob risco de vida. Não era o caso de Jesus, diante da cidade dos samaritanos. Ele não estava sob risco de vida. Então ali foi orgulho mesmo. Situações diferentes, resultados diferentes. Agora, eu quero mostrar para vocês que na caminhada, nos passos de Jesus, nós temos que ter o mesmo cuidado, ou melhor, ainda maior cuidado do que aqueles seguidores, discípulos de Jesus tiveram. Porque vejam, eles, João e Tiago, estavam do lado de Jesus. E aí ouviram a chamada de Jesus. Pô, vocês não sabem de que espírito vocês são? Só que nós estamos caminhando do lado do Espírito. E nem sempre a gente consegue ouvir a voz do Espírito como os discípulos ouviam a voz de Jesus. Nem sempre a gente ouve. Por isso que a gente tem que ter mais cuidado com as nossas motivações. Se no domingo passado eu chamei sua atenção para suas prioridades, hoje eu quero chamar sua atenção para suas motivações. Por que é que você está fazendo o que você está fazendo? Quais são as suas motivações? Você para pensar? Quando você decide ir à igreja, qual a sua motivação?
Quando você decide se posicionar como cristão, qual a sua motivação? Quando você decide ficar quieto e não falar nada, qual a sua motivação? A gente tem que pensar nisso, porque não podemos nos esquecer que o nosso coração é enganoso. E aí eu vou dar um exemplo para vocês do Novo Testamento, mais um exemplo do Novo Testamento, de um casal que fez um ato louvável, admirável. Mas esse ato admirável, ele foi pela motivação errada. Abra no livro de Atos. Atos, capítulo 5. E rapidamente eu vou ler para vocês a história de um casal que fez algo de bom. Algo que muitos de nós aqui, a maioria de nós não faz. Só que não fez isso pelo motivo certo, fez pelo motivo errado. E pagaram um preço altíssimo. O nome do casal, Ananias e Safira. Né? Para vocês verem que essa história de cair fogo do céu e as pessoas morrerem assim, isso não é só coisa do Antigo Testamento não, tem no Novo Testamento também, tá? Então vamos lá. Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Também? Como assim também? Se você for lá olhar no finalzinho do capítulo 4, você verá que vários, não todos, alguns discípulos estavam vendendo suas propriedades e levando os recursos para os apóstolos. E no finalzinho do capítulo 4 diz que Barnabé foi um desses. Barnabé, que teve um papel importantíssimo na vida de Paulo, foi um grande evangelista. Ele fez uma escolha, ele vendeu a terra que tinha e deu o dinheiro. Porque ali estava surgindo uma comunidade de seguidores de Jesus. Não estou aqui para ficar discutindo se tem que vender ou não tem que vender. Deixa que o texto fala isso. O fato é que isso estava acontecendo. Algumas pessoas estavam vendendo, não eram todas. A Bíblia não diz que eram todas, a Bíblia não diz que todos temos que fazer isso. Por favor. Barnabé fez de coração. E aí, Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Só que ele, como nós lemos aqui, no versículo 2, ele reteve parte do dinheiro para si e sabia disso também a sua mulher. O restante ele levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então, perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir para o Espírito Santo? Olha só que coisa séria. A ponto de você mentir para o Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade. Ah, então tem que dar tudo. É isso? Calma, vamos continuar a leitura. Versículo 4. Ela não lhe pertencia, a propriedade não era tua. Alguém pediu para você vender? É isso que ele está dizendo, gente. Olha o que Pedro está dizendo. A propriedade não era tua. E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas a Deus. Como assim? Gente, não está literal, mas está subentendido no texto que Ananias e Safira poderiam ter entregue o quanto quisessem, se quisessem. O problema é que eles agiram como Barnabé tinha agido. Barnabé tinha vendido e entregado tudo. E aí eles chegaram lá e entregaram como se estivessem entregando tudo. Para quê? Para ganhar poder, para ganhar autoridade naquele grupo, para ser bem visto pelos outros. Olha só, eu estou dando aqui, eu vendi tudo, eu agora faço parte desse grupo, estou junto, estou totalmente com vocês.
quando na verdade não era isso. Podia dar uma parte? Podia. Podia não dar nada? Podia. É isso que Pedro está falando. Não era teu? Ficasse com ele. Vendeu porque quis. O dinheiro não estava na tua mão? Deu o quanto você quis. Mas você estava mentindo para o Espírito Santo. Mentindo porque estava simulando uma atitude de fé, uma atitude de amor, uma atitude de desprendimento, quando não era. Quando não era. Ele reteve uma parte para si. E aí, versículos 5 e 6 diz assim: ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Não caiu fogo do céu sobre ele. Ele simplesmente caiu morto no chão. Gente, sinistro isso. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram o seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Realmente, se eu estivesse lá, eu também ia ficar cheio de medo. Ai, Senhor, caramba, o que eu fiz? O que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Não me mata não, não me mata não. O que eu fiz de errado? Eu também ficaria com temor. Estou vendo o poder de Deus ali, como não ficar com temor? Versículo 7. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Mentira. E Jesus disse claramente: o pai de vocês é o diabo, porque vocês não param de mentir. E o diabo é o pai da mentira. Vocês conhecem pessoas que acham que a mentira é justificada? Pois essas pessoas estão enganadas. Vocês acham que há pessoas que acham, vocês conhecem pessoas que acham que você pode extrair alguma coisa boa da mentira? Pois essas pessoas estão enganadas. Nada de bom vem da mentira, porque a mentira é do diabo. E uma das principais mentiras que estão acontecendo na nossa sociedade é a mentira de que os fins justificam os meios. Ah, se o fim é bom, não importa como eu vou conseguir isso. Ah, eu quero uma coisa boa. Se eu quero uma coisa boa, se o que eu quero é bom, vai fazer bem para mim e para os outros, não importa como eu vou conseguir isso. Não importa se eu vou ter que subornar alguém, não importa se eu vou ter que cruzar certas linhas morais e éticas, não importa, porque o que eu quero é bom. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus disse claramente que quem mente é do diabo. Não tem parte com ele. É fruto, a mentira é fruto do nosso coração corrompido, da nossa natureza humana corrompida. Ué, mas eu não nasci de novo? Como é que eu posso continuar sendo guiado pela minha natureza corrompida se eu nasci de novo? Aí a gente vai lá para Paulo aos Romanos, Paulo aos Gálatas, em que ele diz que nós devemos viver pelo Espírito de Deus, mas que, infelizmente, ainda estamos presos à nossa velha natureza. A ponto de, no capítulo 7 da carta dele aos Romanos, ele desabafar de uma forma bem honesta, dizendo assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque aquilo que eu não quero fazer é o que eu acabo fazendo. E aquilo que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Então esse clamor de Paulo, no finalzinho do capítulo 7 da carta dele aos Romanos, mostra para a gente que essa motivação
distorcida existe em todos nós. E nós precisamos diariamente, um dia de cada vez, buscar em Deus a direção de Deus, a orientação de Deus, para não nos deixarmos seduzir pelo lado escuro da força. Fazendo uma analogia à cultura popular aqui. Nós precisamos estar o tempo inteiro, Senhor, por que eu quero fazer isso? Senhor, qual a minha motivação? Senhor, é da tua vontade que eu faça isso? Versículo 10, aliás, versículo 9, então Pedro disse para ela, por que vocês entraram num acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu aos pés dele e morreu. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. E, versículo 11, grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Que bom! Esse mesmo temor deveria nos acompanhar. Porque, como está escrito em Provérbios 10, ou melhor, 9, 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Gente, temor não é medo, temor é respeito. Respeito. Nós decidimos, somos influenciados pela nossa cultura e decidimos não respeitar o nosso Pai, Deus. E as crianças não respeitam mais seus pais. Ora, se uma criança não é ensinada a respeitar seus pais humanos, vocês acham que ela vai aprender a respeitar Deus? Porque a Bíblia diz que nós não somos capazes de amar a Deus a quem não vemos, se não formos capazes de amar os nossos irmãos a quem vemos. E da mesma forma, por analogia, não seremos capazes de respeitar Deus a quem não vemos, se não formos capazes de respeitar os nossos pais, as autoridades humanas a quem vemos. Se eu desenvolvo um espírito de desrespeito à autoridade, eu vou utilizar essa mesma natureza desrespeitosa para com Deus. E a gente passa por cima disso sem nem pensar duas vezes, porque Deus é tão bom, Deus é amor, Deus perdoa tudo. A gente se esquece que Deus é bom, Deus é amor, Deus perdoa tudo. Tudo aquilo do qual a gente se arrepende. Se a gente não se arrepende, não tem perdão. Tem que se arrepender primeiro. Você só pode nascer da água, que é o perdão, se primeiro você se arrepende. E a gente se esquece disso e começa a achar que Deus é Papai Noel. Que se eu me comportei bem durante o ano, eu vou ganhar presente. Essa relação de consumo com Deus é uma relação doentia. E ela nos afasta de Deus. E não é sábia. Não é sábia. Porque respeitar Deus é o princípio da sabedoria. Sim, Ele é Pai, Abba, Paizinho. E a oração do Pai Nosso é revolucionária exatamente porque ela começa dizendo, Pai Nosso. Pai. Só que a segunda frase é, santificado seja o teu nome. Não é verdade? Primeiro é a intimidade do Pai, depois é o respeito. Santificado seja o teu nome. Paizinho, e aí, coroa? Ô, acorda aí, coroa. Estou precisando da tua ajuda aqui embaixo. Desculpe, vocês acham que vai funcionar? Pois é, infelizmente tem gente que está achando que vai funcionar. E aí não entende porque não consegue caminhar nos passos de Jesus. Poxa, mas eu já nasci de novo. Eu tenho feito escolhas que têm me trazido sacrifício. Gente, Ananias e Safira fizeram uma escolha que foi um sacrifício para eles. Eles venderam o terreno deles. Eles abriram mão de uma parte daquilo que era deles. Isso é sacrifício ou não é?
Mas não adiantou nada. Foi pior. Porque as motivações estavam erradas. Porque eles não respeitaram a santidade de Deus. Tentaram o Espírito Santo com mentira. Nós não podemos perder isso de vista. Não podemos. E eu, como seu pastor, eu me sinto na responsabilidade de alertá-los sobre isso. Eu sou responsável por alertar vocês. Eu não sou responsável pela sua escolha. Mas eu sou responsável por dizer para você que você tem que fazer uma escolha. E a escolha é sua. Ninguém vai fazer essa escolha por você. Ninguém. Porque é outra moda, né? A culpa é sempre do outro. A culpa é do outro, a culpa é da sociedade, a culpa é do governo, a culpa é sempre do outro. Nós nunca somos culpados de nada. Gente, isso é do diabo. Nós precisamos assumir a responsabilidade por aquilo que nos compete. E as nossas escolhas são responsabilidade nossa. Então eu lhe pergunto, essa é a pergunta para você levar para casa. Semana passada a pergunta para levar para casa é: qual a sua prioridade? A pergunta para você levar para casa nessa semana é: você tem demonstrado respeito por Deus? A sua atitude diária, cotidiana, demonstra respeito por um Deus que é santo? Diante disso tudo, dá até vontade de desistir, não é verdade? Moça, para que eu quero sair. Deixa eu ir embora, moço. Ah, não, ficou pesado. Agora ficou pesado. Poxa, me convidaram para vir à igreja, para ouvir uma palavra de esperança, para colocar o coração para cima. Poxa, de notícia ruim eu já estou cheio. Basta ligar em certo canal aí que eu só vou ver notícia ruim. Não. E realmente, vocês sabem que alguns discípulos de Jesus, num determinado momento da fala de Jesus, chegaram a essa mesma conclusão? Isso está lá em João, eu não vou ler para vocês porque já avançamos um pouco no tempo, mas em João capítulo 6, depois você veja em casa, tem uma passagem, é uma passagem longa, é um capítulo bem longo. E aí Jesus vira e fala assim: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não é digno de mim. Que? Vou virar canibal? As pessoas entenderam literalmente. E a gente sabe, nós aqui já sabemos que o comer da carne e o beber do sangue é a entrega, é o reconhecimento do sacrifício de Cristo por nós. Nós já entendemos isso, que é abstrato esse negócio, né? É uma comparação. Mas muitos dos discípulos ouviram aquilo e falaram: ah, não, esse discurso eu não quero não. E começaram a se afastar e foram embora. Jesus perdeu discípulos. Gente, Jesus, está lá, João capítulo 6, leia lá. João não foi embora. Pedro também não foi embora. Mas vários foram embora. Vários foram embora. E aí, Jesus virou e falou assim: e vocês? Virou para o círculo mais fechado, né? E vocês vão embora também? E aí Pedro, eu me amarro em Pedro, porque Pedro sempre é um cara impulsivo, né? E eu me identifico com ele. Ele nunca perde oportunidade de falar. Ou ele sempre perde a oportunidade de ficar calado. É igual eu também falo sempre quando não devo. E aí Pedro vira e fala para ele assim, dessa vez mandou bem. João capítulo 6, cadê? Tá ali. João capítulo 6, 68 diz assim: Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. O discurso pode ser duro. A chamada de atenção pode ser incômoda. Primeiro sobre as nossas motivações e depois primeiro sobre as nossas prioridades, depois sobre as nossas motivações. É incômodo ouvir isso. Nós não queremos ser confrontados nas nossas escolhas. Por que fazemos as escolhas que fazemos? Ninguém quer. Ainda mais na sociedade altamente liberal em que a gente vive.
E aí, realmente, a gente é tentado, se sente estimulado a desistir. Mas não percam de vista o que motivou aqueles discípulos que não desistiram. Para onde iremos? Para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. E aí, pegando uma fala de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 15 da primeira carta dele, também não vou mostrar aqui não. Se a nossa esperança se resume a esta existência, nós somos os mais infelizes de todos. Nós somos as criaturas mais infelizes que existem, se limitarmos a nossa esperança ao aqui e o agora. Há promessas de bênçãos? Sim. Há promessas de proteção? Sim. Há promessas de prosperidade? Sim. Há promessas de saúde? Sim. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é a vida eterna, porque saúde, prosperidade, acaba. Um dia todo mundo vai morrer. E aí? E olha, gente, lá dos 15 para os 55, passou rápido, viu? Passou muito rápido. 2 anos antes de eu entrar no Colégio Naval aos 15 anos, eu estudava nesta casa. Esta casa era um colégio e eu estudava aqui. Ali naquele canto lá, era onde ficava a minha sala. Ali tinha uma janela, eu ficava sempre sentado do lado da janela olhando para fora. Ou seja, há 42, 43 anos eu estava sentado aqui assistindo aula. Passou muito rápido. Daqui a pouco já estou indo embora. Não é que eu queira ir embora, mas faz parte da vida. E aí, eu vou para onde? Eu creio que irei viver eternamente do lado do meu Deus, Pai e Criador. É isso que é o mais importante. Não é estar feliz, saudável e próspero. É bom estar feliz, saudável e próspero, claro, eu não desfaço disso. Mas não é a minha prioridade. E a sua? Qual é a sua prioridade? Eu quero orar com você. Eu vou pedir que você medite um pouco nisso, enquanto oramos. Mas eu vou pedir que você continue meditando nisso durante a semana. Não se restrinja a este momento. Não se restrinja a esse momento. Porque é fundamental nós desenvolvermos o hábito da autoanálise. Pai amado, eu louvo a Ti, Senhor, pela Tua misericórdia por nossas vidas, porque não merecemos, e se hoje não merecemos, muito menos merecíamos antes. Antes, quando não o conhecíamos, quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados, por mais jovens que fôssemos, o Senhor veio e o Senhor nos resgatou da morte com o sangue do Teu Filho Jesus. Aleluia! E tivemos a oportunidade, despertados pelo Teu Espírito, de nos arrependermos e de nascermos de novo em Cristo Jesus. De já não sermos mais nós a vivermos, mas permitirmos que Cristo vivesse em nós. E então vieram as escolhas. E então veio o caminhar contigo, Senhor, seguindo os passos do Teu Filho, o nosso exemplo. E tivemos que fazer escolhas, Pai. Quais as nossas motivações? Eu te peço, Pai, que esse coração enganoso que nós temos seja iluminado pelo Teu Espírito, que o Teu Espírito Santo
esteja abrindo os olhos de cada um aqui, de cada um em casa, como abriu meus olhos naquele dia, lá no navio, balançando de um lado para o outro. Abre os meus olhos, Senhor, para os meus pecados de hoje, para os meus erros de hoje. E eu te peço que o Senhor abra os olhos dos teus filhos, dá a convicção aos teus filhos daquilo que eles estão fazendo de errado e capacita os teus filhos pelo teu Espírito a mudarem de atitude, a se arrependerem e a mudarem de atitude e se voltarem para o Senhor, que a ninguém recusa. Aleluia! Volte-se para o Senhor, meu irmão, minha irmã. Volte-se para o Senhor. Arrependa-te. Volte-se para o Senhor e Ele o perdoará. E Ele o guiará. E Ele o conduzirá, como lemos lá no Salmo 23, a lugares tranquilos. O Senhor o conduzirá. Tantos outros salmos. Ah, Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a criarmos o hábito de nos alimentarmos diariamente da Tua Palavra. Desenvolve esse hábito em nós, Pai, nos ajuda. A Tua Palavra nos promete que o Senhor nos daria a vontade para fazer e nos capacitaria para levar essa vontade adiante. O fazer, o querer e o realizar. Opera em nós, Senhor, para que possamos realmente ser transformados. E uma vez transformados, possamos impactar as pessoas ao nosso redor, como cantamos, nos tornarmos faróis no meio de uma tempestade à noite. Usa-nos, Senhor, porque a sociedade está precisando, Pai. Porque as nossas famílias estão precisando, porque os nossos amigos estão precisando. Porque a sociedade está se desfazendo, Senhor, como carne podre. Precisa de sal. Usa-nos, Senhor. Usa-me, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um detalhe. Eu não sei se... Quase todo mundo já tem Netflix, né? Infelizmente não está na Netflix, está num outro canal de streaming. Se você quiser ter uma ideia bem interessante, é num outro canal, não é o Prime da Amazon. Também não é o Prime da Amazon. É o canal da Apple. No canal de streaming da Apple, eu não estou recebendo nada por fazer essa propaganda não, tá? Tem um filme sobre a vida num contratorpedeiro em serviço de escolta na Segunda Guerra Mundial. Olha, eu ficava comendo a pipoca e lembrando que eu sou tão antigo que eu cheguei a pegar, a servir em navios como aquele do filme. 40 anos depois da Segunda Guerra Mundial, a Marinha Brasileira usava os contratorpedeiros americanos da Segunda Guerra Mundial, né? Renovados e tal, tudo bem, reformados, ok, mas era aquilo mesmo. Então eu ficava olhando aquele negócio assim, caraca, é muito parecido. Muito bom filme, muito bom filme. Então realmente é uma imersão no que é o passadiço, o combate num navio de guerra da Segunda Guerra Mundial. Bom, enfim, fecha esse parênteses aqui, eu não resisti, porque esse filme foi muito bom mesmo. Mas nós estamos vivendo um outro filme aqui. Nós estamos vivendo um outro filme chamado Pandemia. Aliás, vocês se lembram que teve um filme, há uns 6 anos mais ou menos, chamado Contágio. O nome do filme era Contágio. E falava de um vírus chinês, ou na China, tá bom, não estou aqui para ferir suscetibilidade. Um vírus que surge na China e que sai contagiando geral, vira uma pandemia. Gente, sinistro. Então, a gente não está, graças a Deus, não está vivendo o filme lá do Greyhound. O nome do filme é Greyhound, cão de caça, né? Não é esse o filme que a gente está vivendo. A gente está vivendo o Contágio. E, graças a Deus, já não estamos mais vivendo tão intensamente o contágio, né? Já
praticamente, aqui no Rio de Janeiro pelo menos, já praticamente passou. Ainda temos que tomar todos os cuidados e tomaremos todos os cuidados. Mas agora a probabilidade de alguém ser infectado é muito pequena no Rio de Janeiro. Estamos vivendo esse filme. E cada realidade traz seus próprios desafios, mas traz também as suas oportunidades. No mês passado, a nossa igreja teve a oportunidade de ajudar uma comunidade lá em Acari. Na verdade, nós queríamos ajudar uma comunidade irmã, uma igreja irmã aqui no Dona Marta. Queríamos ajudar essa igreja aqui no Dona Marta. Só que aí ficamos sabendo, pelo nosso amigo pastor aqui da comunidade batista do Dona Marta, que eles já estavam recebendo muita ajuda. Tanto que a comunidade... Gente, olha só, hein? A comunidade do Dona Marta estava ajudando uma comunidade lá no Inhacari. Às vezes, o pessoal da comunidade é mais generoso do que muita gente do asfalto. E aí por conta disso, eles me pediram, pastor, você me autoriza a direcionar essa ajuda para Acari? Claro. E aí eu quero mostrar para vocês um vídeo do que eles fizeram com os 3.000 reais que você doou, nós doamos, para a comunidade batista do Dona Marta, que doou para aquela comunidade batista lá em Acari. Passa o vídeo aí para gente. Muito boa tarde, Igreja Orla Sul. Meu nome é Gabriel Nascimento. Eu sou missionário aqui na Missão Batista em Acari. Esse mês agora, de julho, seu pastor Leonardo, a qual eu envio o meu abraço, ele nos procurou, dizendo que você é resposta para Acari. E a resposta que você deu para Acari é essa, cesta básica. Aqui, ó, a nossa igreja está cheia de doações, doações que são fruto da sua generosidade. E nós somos quem? Nós somos apenas os carteiros da sua generosidade. Nós estamos aqui em Acari, hoje, 18 de julho, entregando a sua generosidade à nossa comunidade. Lá fora estão as pessoas que estão aqui entregando, tá? As cestas básicas. Eu creio que esse vídeo, o pastor Leonardo, com toda a cortesia e gentileza, vai apresentar a todos vocês. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado em nome de Acari. Esse é o nosso momento de devolução. Você que está aqui presencialmente, você pode... Temos ali no fundo do salão uma estante, que foi comprada recentemente, com os cartões de conexão, em que você pode colocar o seu pedido de oração, o seu comentário, o seu motivo de agradecimento e o seu endereço, o seu e-mail, caso você... do seu telefone, caso você queira manter contato conosco. Nós temos a página no Facebook, nós temos um canal, utilizamos a comunicação via WhatsApp e agora temos um canal no YouTube. O canal do YouTube não é para transmissões online, é apenas para fazermos o upload de mensagens e aulas, e estudos, e material gravado, editado. Esse material é colocado na nuvem, e aí você coloca lá, Igreja Batista Orla Sul, não é isso? Então, Igreja Batista Orla Sul no YouTube, e temos lá o nosso canal. No futuro, pode até ser que a gente comece a transmitir online, tanto pelo Facebook, que é o que fazemos atualmente, quanto pelo YouTube. Mas para isso precisamos de outros equipamentos que ainda não temos. Então, por enquanto, a gente está fazendo o melhor que pode com os recursos que temos. E estamos utilizando plataforma Zoom para nos reunirmos durante a semana. Eu mandei um videozinho essa semana dando um relatório sobre isso. Isso porque 2/3 da nossa igreja não estão podendo vir, por vários motivos. A gente tem reunido aqui
no máximo 30% da nossa capacidade. Podemos colocar 80 pessoas aqui dentro, então a gente não pode passar de 20 e poucas pessoas, separadas e tal, que hoje nós não temos nem 20. Normal. Então é por isso que nós precisamos manter todas as atividades online. Elas continuarão, até que estejamos totalmente livres de risco e possamos voltar todos, etc. Nesse momento de devolução, você que está em casa, você pode mandar o seu pedido de oração para o WhatsApp. Eu prefiro até que você não faça isso pelo Facebook, que é aberto. Manda para o WhatsApp, que eu estou cuidando do WhatsApp da igreja. É comigo também. Não estamos podendo ter uma pessoa que ajude na manutenção da casa. Eu e minha esposa temos vindo aqui várias vezes por semana, né? Temos recebido ajuda de algumas pessoas muito ativas, muito bacanas. O Silas e a Malu têm sempre nos ajudado aqui durante a semana também na manutenção da casa. Mas é um momento que tivemos que apertar o cinto e Deus tem honrado, mas Deus tem honrado. Deus tem honrado. Então, se você tem o seu cartão de conexão para entregar, você pode me entregar ao final desse momento aqui. Depois do cartão de conexão, nós temos também os envelopes. E nos envelopes, você que está em casa, não tem como pegar um envelope. Não tem como você escrever se aquilo é dízimo ou se aquilo é oferta. Mas nós temos duas contas bancárias. Essa conta aqui, 44555, dígito 7, é a conta do dia a dia da Orla. É para lá que você deve enviar seu dízimo. Se você crer na fidelidade de Deus, que é Deus quem sustenta a sua vida, o dízimo é uma resposta a isso. É para lá que você deve enviar seu dízimo. E é desta conta que saem, por exemplo, os recursos para missões, os recursos para pagar o aluguel, a luz, etc. Nosso custo aqui, os membros sabem disso, porque isso é colocado em assembleia, né? Somos uma igreja batista, temos um orçamento. O nosso custo mensal aqui é na faixa dos R$44 mil. E desde março que a gente não recebe R$44 mil num mês. A gente vem tendo déficits mensais. Mas louvado seja Deus, porque Ele tem nos sustentado mesmo assim. 11 mil de déficit em abril. 11 mil. 5.500 em maio. 1.800 em junho. E julho? Julho ainda não acabou. Julho ainda precisamos de 7 mil. Precisávamos de 12, recebemos 5 na semana passada, ainda precisamos de 7. Mas, olha só, nesse momento tão difícil, que precisamos inclusive pedir um desconto para nossa senhoria, né? Graças a Deus, eles nos concederam 30% de desconto por 3 meses no aluguel. Mas a nossa inquilina, a nossa igreja tem um apartamento, que é um apartamento pastoral. Só que como eu tenho o meu próprio apartamento, esse apartamento pastoral é alugado para gerar uma pequena receita, R$1.500. Só que R$1.500 que entram e são os R$500 do IPTU e do condomínio que deixam de sair. Então dá 2 mil entre o que ganha e o que deixa de perder. Só que a inquilina passou a fazer home office e falou, não preciso mais, vou entregar o apartamento. Se não me derem um desconto de 50%, não me interessa. Não dava, 50% não dava. 20%, a gente até, 20% a gente segura, mas 50% não dá. E aí foi aquela história, a gente teve que devolver, esse mês, a gente teve que devolver uma parte do depósito. R$3.600 foram devolvidos. E a gente, nesse aperto todo, deixa de receber 1.500 e ainda devolve 3.600, pois o apartamento foi alugado esta semana. Gente, na primeira semana do mês a pessoa sai, na terceira semana do mês o apartamento é alugado. Aleluia! Deus é muito bom. Eu sou muito grato à vida do Bruno, que é secretário estatutário da nossa igreja, mas é também o nosso advogado voluntário. Nosso advogado voluntário,
que também é o administrador, voluntariamente o administrador do nosso imóvel. Não tira nada, ele só trabalha. Impressionante a dedicação do Bruno. Louvado seja Deus pela vida dele. E está lá. E vai ter depósito, 3 meses, R$ 4.500 que vai entrar semana que vem. Saiu 3.600, deixou de entrar 1.500, mas vão entrar 4.500 agora. E a partir da outra semana, do outro mês, começa o aluguel. Normalmente, Deus está tomando conta da gente. Se você quiser ser, se você que está em casa, quiser ser veículo das bênçãos de Deus, junte-se a nós. Ali está a conta. E nós poderemos fazer mais ainda do que fazemos. Porque mesmo tendo déficit mensal, isso é muito importante, gente, eu levo isso muito a sério. Muito. Para mim, na igreja em que eu me converti, tinha um lema: dinheiro é um assunto altamente espiritual. E eu concordo com isso. Jesus falou muito mais de dinheiro do que de vida eterna. Só para vocês terem uma ideia. E Jesus mesmo disse, é impossível você servir a Deus e ao dinheiro. O dinheiro se torna um Deus na nossa vida. Eu levo muito a sério a sua oferta. E é por isso que nós temos a segunda conta, aquela 083846. Porque o dinheiro que entra naquela conta é para ação social. Mas, gente, vocês deram R$3.000 para Acari e fecharam o mês no vermelho? Sim. Porque o dinheiro que foi para a conta do Coração Social vai para a ação social. Não vai ser usado para pagar prolabore, aluguel, conta. Isso será respeitado. Às vezes dá até dor no coração. Desculpa, eu tenho que ser sincero. Eu tenho que ser sincero. Dá aquela dor no coração, mas é o coração humano, sabe? Desesperadamente corrupto. Ah, Senhor, me perdoa. É para abençoar. O Senhor vai cuidar da gente. É para abençoar. Né? Quando entra aquela oferta assim, de mais de R$1.000 no Coração Social, fala assim, Senhor, abençoa essa pessoa generosa. Abençoa, Senhor. Abençoa a gente também aqui, que a gente precisa pagar as contas. Mas é isso. A vida é isso. Nós somos assim. Transparentes. Totalmente transparentes. Prestamos contas semestralmente. Em agosto teremos assembleia para prestação de contas. Meus irmãos, este mês nós já nos comprometemos. Semana passada tivemos aqui o diretor-geral da Convenção Batista Carioca, que é responsável por um lar de idosos, o Lar Batista do Ancião, e nós nos comprometemos com R$2.000 para o Lar Batista do Ancião. Semana que vem estaremos enviando para eles. E ainda temos na nossa conta mais uns 300 e poucos reais. Nós queremos chegar pelo menos a 500 para doar para um outro lar, também evangélico de idosos, que também pediu ajuda. Então, como passou de 2.000, podemos ajudar mais de um lar esse mês. Louvado seja Deus pela sua generosidade. Essa é a segunda conta. Então, agora é a hora da gente orar. De novo, mais uma vez. Orar pela sua vida, orar pela sua saúde, orar pela sua fonte de receita, orar pela nossa sociedade, orar pelos nossos governantes. Sempre temos que orar pelos nossos governantes. Orar. Pai amado, eu te louvo, Senhor, por esse momento que tivemos na Tua presença. Eu te louvo porque o Senhor permitiu que na nossa cidade nós voltássemos a nos encontrar presencialmente, ainda que em números reduzidos. Eu te louvo por essa oportunidade. E eu peço ao Senhor que continue tomando conta do nosso país, colocando ordem nas coisas, lançando luz sobre os lugares onde há escuridão, mostrando o que há no coração das pessoas, mostrando as motivações das pessoas ao tomarem as suas decisões. Abre os nossos olhos, Senhor, porque se a figueira
e a oliveira se recusarem a tomar conta da floresta, o espinheiro tomará. Nós, Senhor, que somos as árvores frutíferas do teu reino, desperta-nos na nossa responsabilidade para com a nossa sociedade, para que os espinheiros não tomem conta da nossa sociedade e nós venhamos a sofrer por causa disso, como pessoas e como igreja. Desperta-nos, Senhor, como pessoas e como igreja, na nossa atitude perante a nossa sociedade, perante as pessoas que estão ao nosso redor, na nossa família, no nosso trabalho e no mundo como um todo. Desperta-nos, Senhor. Mas eu te peço também que o Senhor nos ajude nessa caminhada. Primeiro, nos chamando para caminhar contigo, para nascer de novo e viver pelo Espírito. Mas também trabalhando as nossas motivações, mostrando para a gente o que realmente nos motiva e despertando na gente a vontade de fazer a coisa certa, da maneira certa. E não de qualquer maneira, Senhor. Para que o nome do teu Filho Jesus seja louvado em nossas vidas. E eu te peço também, muito especialmente, pela vida de cada um de nós, para que teu Espírito venha nos proteger do mal, proteger essa casa do mal, proteger nossas casas do mal, proteger nossas vidas, nossos corpos das doenças, dos vírus, das bactérias. Venha, Senhor, trazer os recursos de que necessitamos para esta casa, para as nossas nossas vidas. Eu peço a Ti, Senhor, que abençoe, comprove a Tua fidelidade na vida de cada um dos Teus filhos, para que experimentem, conheçam e experimentem a ação sobrenatural do Senhor em nossas vidas, em cada aspecto da nossa vida. Abençoa, Senhor. Abençoa teus filhos, fiéis e generosos. Abençoa os recursos que chegarem às nossas mãos. Tome em tuas mãos cada um dos pedidos de oração que vierem a nós, seja num pedaço de papel ou numa mensagem pelo celular. Que cada um desses pedidos esteja em tuas mãos para o Senhor os abençoar, segundo a tua vontade, segundo a tua graça. E em nome de Jesus, guia-nos, Senhor, passo a passo, para a tua honra e glória, para que o nome do teu Filho seja glorificado em nossas vidas. Amém. E amém. Meus irmãos, uma boa tarde para todos. Já deve ser de tarde, eu esqueci de colocar o relógio para correr. Deixa eu ver aqui. Já é de tarde, passei 7 minutos. Me perdoem. E agora, você que está aqui, vamos comer um biscoitinho, à distância, eu sei, é chato, né? Tira a máscara, come biscoito, bota a máscara, mas a gente vai dar um jeito. E você que está em casa, coma um biscoito por nós. Que Deus o abençoe. Ou almoço, né? A gente aqui vai comer o biscoito primeiro.